Pessoal, o bambu está gemendo lá no Oriente Médio, guerra entre Israel, Irã, ali, Hezbollah, né? E muita gente me mandando mensagem perguntando assim, Daniel, isso aqui vai influenciar em alguma coisa para a gente no agronegócio? Cadeia produtiva, tem alguma coisa que a gente tem que ficar de olho? Uma dúvida interessante, né? Porque quando estourou lá a guerra entre Rússia e Ucrânia, ali a Bielorrússia, então a gente ficou muito preocupado com a questão dos fertilizantes e é uma preocupação 100% real, porque poderia mesmo ter influenciado de uma forma até muito extrema, principalmente por conta da nossa dependência que a gente tem de fertilizantes, né? Só que agora a gente começa a colocar os olhos para outro lugar, parte ali do Oriente Médio, né? Por conta dessa guerra envolvendo Israel, com alguns grupos terroristas, o Hamas, a Hezbollah e agora, né, parte do Irã entrando, pelo menos a princípio, fortemente nessa escalada da guerra e a gente pode ter alguns problemas de fato, tá? E eu vou explicar tudo isso para vocês nesse vídeo de hoje. Não é um tipo de vídeo comum que eu costumo fazer por aqui, vocês costumam ver eu fazendo aqui vídeos técnicos, certo? Normalmente eu venho aqui para pro estúdio da Agricoline e aí eu faço a gravação e aí o nosso editor vai lá, ele edita bonitinho, fica muito didático, fica fácil de entendimento. Só que esse aqui não é um vídeo editado, tá bom? Esse aqui é um vídeo que eu apenas liguei a câmera aqui, vai ser um bate-papo, não vai ter edição, não vai ter nada, é uma conversa e eu vou trazer algumas informações para vocês, tá bom? Nem sei se você gosta, na verdade, desse tipo de vídeo, inclusive comenta aqui embaixo se você gosta que eu fale um pouco mais sobre atualidade, sobre questões de economia, política, voltado, é lógico, para o nosso setor, nada de politicagem, mas voltado à influência no nosso setor, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo. Para a gente poder começar também, já se inscreve no canal se você está chegando aqui agora e ainda não está inscrito. Na verdade, muitos de vocês assistem o nosso canal aqui e não são inscritos no canal. Galera, vocês estão perdendo muito conteúdo por não estarem inscritos, tá bom? Clica aqui em se inscrever e já aproveita e dá o seu like, que é fundamental para que o YouTube entenda que esse conteúdo aqui é relevante e entregue para mais pessoas. Galera, a gente, quando começou ali essa guerra mesmo, né, esse conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas, a gente, assim, pensando aqui em setor, tá bom? Esquece outros motivos, esquece motivo político, não importa aqui qual que é a sua opinião. Não é que a sua opinião não importa, a sua opinião importa, mas fala assim, não importa a opinião relacionada a outros fatores. Nós estamos olhando apenas para a influência na nossa cadeia produtiva, tá bom? Só para isso que a gente está olhando aqui. Então veja bem, quando começa, né, quando Israel então sai na caçada lá ao grupo terrorista Hamas, a gente já começava a olhar para uma commodity que poderia sofrer uma influência muito importante. Petróleo. Todas as vezes que a gente falar em Oriente Médio, galera, a gente logo olha para o petróleo. Tem algum conflito, tem algum estresse, tem alguma guerra no Oriente Médio? Petróleo. E eu nem preciso dizer para vocês que petróleo é um dos insumos, é uma das commodities que mais influencia a cadeia produtiva. Tá? Da cadeia primária até a terciária, né? Do início até o final. O petróleo influencia demais. Se a gente tem uma elevação no preço do petróleo, a gente tem uma elevação no custo de produção, né? Alguém paga essa conta, certo? É sempre um problema para nós. E todas as vezes que tem algum tipo de conflito no Oriente Médio, o petróleo ele é influenciado. Quando começa ali entre Israel e o Hamas, não há necessariamente uma influência tão pesada, tá? Daniel, pesada em que sentido? De aumentar drasticamente o preço do petróleo. Por quê? Né? Não tem uma influência direta na cadeia produtiva, na produção e escoamento de petróleo, voltando somente o Hamas ali, naquela região específica, tá? Faixa de Gaza, enfim, estamos falando disso aqui. Teve uma pequena elevação no preço, mas é uma elevação comum, por quê? Porque os compradores de petróleo, eles já olham e falam assim, olha, pode ter uma escalada aqui. Então, se pode ter uma escalada, o que eu vou fazer? Eu vou lá e compro mais, me adianto, compro mais e seguro. Foi feito isso por um tempo, até viu que, olha, possivelmente isso vai parar por aqui, não vai muito além. Então, soltou e o preço ele dá uma estabilizada. Só que a gente tem visto nos últimos dias que está começando a ter uma escalada um pouco mais tensa nesse conflito. Essa semana, hoje é quarta-feira, inclusive, hoje é meu aniversário, por falar nisso, acabei de lembrar que agora fui lembrando que hoje é quarta-feira.
Segunda-feira dessa semana, se eu não estou enganado, Israel começa uma incursão por terra no Líbano com o objetivo de neutralizar grande parte do Hezbollah, né? Já tinha sido eliminado alguns de seus líderes, o líder principal, depois o sucessor, e Israel intensifica isso aqui. Até aí, né, que tá tudo bem, não tem nada bem nisso daqui, né? Nada bom você pode tirar de uma guerra como essa. Só que a nossa preocupação maior, e aí todos os economistas chegam a esse mesmo consenso, é que o problema petróleo ele se agravaria se o Irã entrasse de cabeça nessa parada aqui. Porque aí sim, nós estamos falando de infraestrutura de produção de petróleo. Aí é um problema. E foi o que infelizmente aconteceu desde ontem, terça-feira, como isso, segundo o Irã, como um processo de retaliação à eliminação dos líderes do Hezbollah, o Irã foi lá e lançou vários mísseis em direção a Israel. Grande parte deles não chegaram a atingir próximo ali as metrópoles, as cidades, enfim, alguns próximo. Teve alguns, inclusive, que chegaram a cair ali próximo a shopping center. É um problema. Ou seja, a gente já começa a olhar para um problema que pode ser muito maior do que a gente pensava. Tá? Pode ser muito maior do que a gente pensava. Por quê? Porque uma retaliação agora de Israel ao Irã, e se chega a atingir infraestrutura de produção de petróleo, aí o problema é gigantesco. O problema é gigantesco. Tá? Lembra, o que eu estou falando aqui? Petróleo, sabe? Eu estou falando somente a influência. Por quê? Porque desde ontem o preço já começa a subir, né? Desde ontem o preço começou a subir. Por que começou a subir, Daniel? Teve alguma infraestrutura que já foi destruída de petróleo? Não. Acontece que os compradores de petróleo vão lá, se adiantam, compram e seguram. Então, toda vez que isso acontece, o preço dá uma leve subida. Só que subiu, agora vai continuar subindo ou vai parar? Então, depende de como que for a escalada a partir de agora. Entende? Eu trouxe aqui para vocês, eu puxei aqui um pouco de algumas opiniões, principalmente externas, opiniões de mercado, de empresas de commodity, para ver o que o mercado está analisando. Eu sempre gosto de analisar isso. O pessoal fala assim, começa a fazer suposição. A primeira coisa que eu olho é o seguinte, o que o mercado está achando? Né? O que o mercado está achando? Porque aquilo ali é o que é real, né? Aquilo ali é o que é real, porque a galera está botando dinheiro naquilo ali. Então eu sempre olho o mercado. Eu trouxe aqui algumas afirmações, vou colocar na tela para vocês aqui rapidinho. Vamos lá, vocês estão enxergando direitinho, né? A primeira foi essa daqui, ó. Pegando aqui de uma fala de Clay Siegel, acho que é assim que se pronuncia, né? Ele fez essa fala a uma das agências de notícias mais importantes quando a gente fala sobre mercado. Ele falou o seguinte, olha, Jerusalém não hesitará em ampliar sua ofensiva militar para atingir o Irã diretamente. Ele está falando isso aqui por conta dos mísseis lançados do Irã em direção a Israel ontem, terça-feira, tá bom? E as infraestruturas de produção de petróleo do Irã estão muito provavelmente na lista de alvos. Aqui é um problema, né? Aqui é um problema, né? Porque se atinge diretamente as infraestruturas de produção de petróleo, e o Irã ele acaba usando isso, né, como estratégia, enfim, né? Foda. Mas aí seria um problema. E olha só, ele ainda complementa falando isso aqui, ó. Ele complementa dizendo que um ataque a estas plantas poderia provocar uma disrupção do abastecimento iraniano de petróleo, impactando a produção em cerca de 1 milhão de barris por dia. 1 milhão de barris por dia. É muita coisa, tá? É muita coisa. Então, assim, a gente já começa a observar que existe aqui um potencial problema para a gente na questão petróleo, tá? Na questão petróleo. Então, isso aqui a gente já tem que ficar de olho. O petróleo é por aqui. Um outro ponto, né, que a gente observa também é que existem... o petróleo, assim, a gente tem uma questão do custo de produção, segura ali petróleo, os compradores, mas existem outros aspectos também, que são algumas culturas. Inclusive, algumas vias de escoamento e de transporte passam por aquela região. Se eu não me engano, para trigo, eu acho, né? Eu acho que é algo do tipo. O que também, quando você pega essas vias e retira o acesso delas, a gente já tem um problema também de escoamento, de logística, de transporte, o que ocasiona também um impacto no preço e na distribuição desses insumos, de outras commodities, de outros produtos, tá?
Por falar em outros produtos, vamos pensar aqui também em trigo, soja, açúcar, o que os economistas, o que o mercado está achando disso aqui, como que ele reagiu desde ontem, que isso aqui são pontos importantes. Vamos lá, separei aqui para vocês também, deixa eu pegar, mais uma vez isso aqui não tem edição, estou abrindo aqui a tela do meu computador, alguns pontos que eu fui separando, tá aqui as referências, depois vocês podem pesquisar também. Olha só, outra afirmação importante, o movimento de petróleo chegou aos demais mercados, né? E promoveu ganho expressivo entre os futuros de milho e de trigo na Bolsa de Chicago. O trigo encerrou aqui negócios na terça-feira, ontem no caso, esse aqui já é informação de ontem, de tarde para hoje de manhã, com alta de mais de 2%. Influência direta, isso aqui, tá? Farelo de soja também fechou subindo com mais de 1% de alta. O açúcar subiu mais de 2% na Bolsa de Nova York, reagindo também diretamente à disparada do petróleo. É sempre uma reação em cadeia, tá? Isso daqui acontece. E aqui tem o preço do contrato de março e também julho de 25, né? Subindo, ok? E aí eu trouxe também, aproveitando esse ponto, porque as pessoas sempre vão perguntar o seguinte, bom, Daniel, nossa principal cultura é a soja. E o que acaba acontecendo? Tem alguma influência direta? Impacta, é lógico, o petróleo ele sempre vai puxar outros produtos importantes da economia, né? A soja também pode ser influenciado. Só que aqui tem uma informação que ela é boa, assim, é lógico, né? A galera pode achar um pouquinho ruim alguns pontos, mas tem uma informação que ela é interessante, que é como o mercado está reagindo ao preço futuro de soja e também aos próximos dias, as próximas quinzenas, que é relacionado ao clima. Vou trazer aqui para vocês também. Separei porque eu achei importante, já vou falar sobre isso, coloco isso aqui também. Na soja, o que limitou o movimento de avanço foi a melhora climática para o Brasil, que se mostra mais evidente ao radar dos mercados. Melhora climática não, ainda está ruim, não. Já tem algumas áreas que está começando a chover e tem uma previsão agora de melhora na próxima quinzena para algumas regiões. O que aí para eles, isso aqui é fantástico, né? Eu trouxe aqui do AgriInvest Commodities, eles trouxeram essa fala aqui, ó. Os modelos europeu e americano estão convergindo para o retorno de boas chuvas na faixa central do Brasil a partir da segunda semana de outubro. Olha só. Algumas precipitações já estão ocorrendo pontualmente no centro-oeste, mas a expectativa é de que a partir da segunda quinzena do mês haja a regularização do padrão de chuvas, o que será bastante benéfico para o avanço do plantio e desenvolvimento inicial da soja, tá? O que segura aqui preço, né? Que segura preço. Aproveitei, tá indiretamente ligado, trouxe para vocês. Galera, o cenário é esse daqui. Nossa maior preocupação é petróleo. O que vai acontecer aqui para frente? Galera, hoje parei aqui no meio do dia, hoje quarta-feira, estou aqui no meu horário de almoço, tá? Agora tá dando quase meio-dia, eu parei aqui no escritório, não tem nem aqui ninguém me ajudando, tá? Eu apenas abri aqui a câmera e estou conversando com vocês, sem corte, sem edição, sem nada. O que vai acontecer? Não sabemos o que de fato vai acontecer. Agora, petróleo é onde a gente vai ter que ficar de olho. Não sabemos como vai escalar esse movimento ali entre Israel e Irã, mas uma escala mais tensa pode significar aumento mais significativo do preço de petróleo. O que eu vi agora há pouco tempo, assim, antes de começar o vídeo aqui, é que Irã fez um comunicado e falou o seguinte, olha, a gente fez essa retaliação, acabou por aqui. Se Israel não fizer mais nada, a gente não faz mais nada. O que eu acho muito difícil, né? Para Israel, levou isso para o lado, se a gente fosse falar no lado aqui, pessoa, a gente fala, levou para o lado pessoal, né? E disse, inclusive, que Irã vai sofrer consequências graves por conta desses mísseis lançados a Israel. Então, assim, o que vai acontecer? Não sabemos ainda. Né? Pode ser que nesse momento que eu estou gravando esse vídeo está acontecendo alguma coisa e eu ainda não sei. Mas é aqui que a gente vai ficar de olho. Turma, o objetivo foi trazer aqui um conteúdo um pouco... ficou um conteúdo mais denso, ficou um negócio aqui meio sem edição, sem nada, mas o objetivo é trazer esse bate-papo, um bate-papo que seria muito difícil eu falar lá pelo Instagram. Meu Instagram é Daniel_Escotar, @Daniel.Escota, é só você ir lá. Eu estou sempre conversando sobre assuntos técnicos, enfim, algumas coisas do tipo. Mas trouxe aqui. Não sei o que você acha desse tipo de vídeo. Você gosta? Se sim, comenta aqui embaixo, fala para eu trazer mais, fala sobre os outros assuntos que você quer que eu traga. Se não, tudo bem, a gente segue por aqui. Beleza, turma? Muito obrigado pela sua participação. Forte abraço e tamo junto.